Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Só pôr esse troço para carregar aqui antes que esse troço pare de funcionar. Beleza? Tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC. O nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Como vocês podem observar, aqui está atrás de mim aqui, que eu vou acender essa luz aqui para clarear mais um pouco. Eita, nós, ficou totalmente diferente. O negócio tá parecendo um troço escuro, professor, parecendo um filme de terror. Curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. O e-mail historiacomp1@outlook.com. Facebook, isto saiu, celular para mensagem 3291650267. Meu nome tá aqui, ó, professor Aldo, beleza? E tá aqui também, ó, o nosso curso de história, ele é completo, voltado para quê? Para concursos vestibulares e também para militar. Você mesmo também, meu rapaz, meu jovem, minha jovem, minha moça, meu moço. Esse curso é para te ajudar a passar na sua prova, beleza? Então, e-mail, como eu já falei, historiacomp1@outlook.com, Facebook, isto sai, o celular para mensagem 3291650267. Como vocês podem observar aqui do lado, vamos falar sobre o quê? Primeira Guerra Mundial, parte 1. Muito interessante para a sua prova e de muita importância para a sua prova. Esse tema de Primeira Guerra Mundial, tão pedido aqui no CHC, a primeira, a segunda e os regimes totalitários, mas é de grande importância de pedidos aí sobre Primeira Guerra Mundial. Dentro dessas aulas de Primeira Guerra Mundial, pessoal, nós vamos abordar as causas, conjunturas, causas econômicas, políticas, nós vamos observar a política de aliança, nós vamos observar entre outras coisas dentro aqui de Primeira Guerra Mundial. Para quê? Para que essa aula possa servir para você que é do pré-militar, seja qual for, para você que vai fazer um concurso, para você que vai fazer um vestibular, um Enem, entre todas essas coisas mais. E para você que vai fazer até específica também, beleza? Porque o nosso CHC, como pode observar aqui, é coordenação, tá vendo? Eu te falei que esse troço de câmera, ele consegue passar as pernas na gente. Por quê? Tá aqui, ó. Agora eu até errei agora. Tá aqui, ó. Curso de História completo. Beleza? Primeira Guerra Mundial, panorama. Causas econômicas, muito interessante. Nós já falamos sobre nossa última aula sobre imperialismo. E foi de suma importância para vocês entenderem essa corrida imperialista, essa corrida armamentista, essa corrida por interesses econômicos, tanto no continente africano quanto no continente asiático. Beleza? Vamos lá então. Rivalidade entre Inglaterra e a Alemanha. Nós temos que observar que essas causas econômicas que muitos historiadores vão concordar que vai levar essa rivalidade contra a Inglaterra e a Alemanha. A tentativa, né, nesse caso, o medo inglês de ser superado pela potência alemã que está se desenvolvendo após a sua unificação. Tranquilo? A partir de 1871, a Alemanha se desenvolve. Como eu já falei para vocês, antes a Alemanha era fragmentada em diversos estados, e um desses estados importantes, a Prússia. Logo, você vai ter a Guerra Franco-Prussiana contra os franceses, que vai levar a essa independência aí, nesse caso da unificação alemã. Tranquilo, pessoal? O que nós observamos dessa rivalidade entre ingleses e alemães? Você observa que a Alemanha vai se desenvolver após 1871, mais especificamente a partir de 1900. A indústria de ferro e aço alemã vai superar, pessoal, junto à indústria inglesa e francesa. Olha como que eles se desenvolveram. Pessoal, fala-se até num desenvolvimento alemão assim milagroso, fora do normal, que foi muito rápido mesmo. E essa rivalidade, pessoal, ia para dentro do mar. Por quê? A Alemanha precisava de uma frota naval que poderia assim, nesse caso, proteger seus comércios, né, seu comércio, suas rotas comerciais e também de um futuro ataque e outras coisas mais, beleza? Então nós observamos isso através de campeonatos que tinham, um campeonato de velocidade do Atlântico, onde navios alemães superaram aí a velocidade aí de navios ingleses. Tranquilo, pessoal? Cidadãos britânicos.
o que se observava dentro da Inglaterra, pessoal, é que os cidadãos britânicos viam eles como vítima dessa agressividade alemã. E nesse caso, eles observavam que poderiam tomar qualquer medida para defender a sua posição contra a frente alemã, essa frente agressiva de desenvolvimento e desenvolvimento econômico alemão. Tranquilo, pessoal? França alarmada. A França também estava alarmada. A partir de 1870, você observa o quê? Você tem a Alsácia, a Lorena, pertencente agora à Alemanha, e um grande produtor em Lorena de ferro e carvão. Para a indústria o quê? Para a indústria alemã. A França, pessoal, se sentia humilhada tendo que importar carvão. E nesse caso, nós vamos observar aí um sentimento de revanchismo francês frente a essa perda de território. Tranquilo, pessoal? A Rússia também estava no meio do par ali para obter os territórios turcos, ou seja, aliou territórios para saída para o mar, águas quentes, que nós vamos observar mais à frente. Tranquilo, pessoal? Então vai levar entre conflitos entre alemães e austríacos, que vão fazer uma aliança, e ali a disfunção ali de você ter a supremacia naquela região. França e Alemanha. Vamos observar também outro caso sobre a questão do Marrocos. Isso nós vamos ver dentro das nossas aulas. A questão marroquina, a questão balcânica e entre outras coisas. Calma, isso nós vamos observar dentro das nossas aulas aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Isso aqui é só a primeira parte, beleza? Mas você tem que observar aqui essa instabilidade política e econômica, porque a Alemanha cresce, a Alemanha torna-se aliada de outros países, e esses países também querem expandir as suas relações e seu abrangimento de interesses econômicos e políticos. Logo, isso vai de encontro a interesse de outros países. Tranquilo, pessoal? Observando que não só você tinha, sim, políticas de tentativa de organização internacional, de direitos, tentativa de controle de armamentos, só que isso era uma coisa aí só no papel. Beleza, pessoal? A tão falada estrada de ferro Berlim-Bagdá, já tinha uma estrada de ferro, que, se não me engano, que ligava Berlim a Constantinopla. E essa estrada seria legada depois até Bagdá. E depois de Bagdá, ia para outros lugares da Mesopotâmia, entre outros. Só que essa companhia que ia construir essa estrada seria uma companhia alemã. E essa companhia alemã iria fazer uma parceria de investimentos tanto da França quanto da Inglaterra. Caso essa estrada de ferro estivesse pronto, os lucros seriam divididos entre essas três potências. Só que o ciúme e a desconfiança, a ideia do nacionalismo falou mais alto. A Inglaterra e a França barram essa ideia. Tranquilo, pessoal? Por quê? A Inglaterra também tinha interesses também na Pérsia e na Mesopotâmia. Tranquilo, pessoal? Ok? Perigo de exagerar. O que eu quero dizer com isso? Essas questões políticas, pessoal, essas questões econômicas são muito interessantes. Mas quando você fala que a Alemanha estava, como dizer... Eita, nós caiu o papel de novo. A Alemanha estava, como que eu posso dizer? Estava rivalizando, estava levando medo nos comerciantes, na economia inglesa. Você pensa que a economia inglesa não crescia. Você pensa que a economia inglesa ia parar para um terceiro patamar, uma terceira etapa, ia ficar lá embaixo no ranking? Não. Nós temos que observar uma coisa. Tem o perigo de exagerar essas coisas. Por quê? A Inglaterra perde sim mercado. A Alemanha cresce sim, cresce muito. Só que a Inglaterra também continua crescendo. Mas um crescimento pouco. Não tanto como a Alemanha crescia. Tranquilo? Isso não quer dizer que a Inglaterra estava perdendo mercado e ia quebrar. Tranquilo? A Rússia. Você observa a Rússia nesse momento com as questões de sua expansão, o pan-eslavismo, que nós vamos observar mais à frente, mas nós temos que observar uma coisa. Entre essas 5 potências que eu já falei para vocês, Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Rússia, Alemanha e Inglaterra estavam muito à frente dessas outras 3.
E a Rússia, pessoal, é um quinto lugar, aí vamos poder dizer, um quinto lugar fantasmagórico, né? Porque a Rússia ainda não tinha uma administração, dependia muito de importações, então não é uma grande potência nesse momento. Mas depois nós vamos observar que a Rússia vai crescer muito também. Tranquilo? Falando dessas causas econômicas, que foram importantes, agora passaremos para as causas políticas. E essas causas políticas muito ligado ao tal do nacionalismo em destaque. Nós vamos observar planos, ideias nacionalistas de expansão territorial frente a ideias de cultura e raça de determinados povos. A chamada Grande Sérvia, né? A ideia de criar uma Grande Sérvia, levar a Sérvia a expandir, estender a sua jurisdição para todos os países que ali tinham a mesma raça, a mesma cultura. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, se incluía a Bósnia e a Herzegovina. A Bósnia e Herzegovina, pessoal, vai frustrar essa ideia de Grande Sérvia, né, dessa expansão sérvia, por causa de que ela vai ser anexada a quem? A Áustria. E a Sérvia vai tentar, de uma forma ou de outra, provocar uma separação interna desses povos dentro da própria Áustria, do Império Habsburgo. Ou seja, nós vamos observar o que nesse momento? A tentativa desses povos, nessa tentativa de lutar contra o Império Austríaco, e esses povos saírem e entrarem logo no ramo da Sérvia, formando assim a Grande Sérvia. Tranquilo, pessoal? O pan-eslavismo, nós vamos observar aqui o pan-eslavismo mais difundido aí por causa da Rússia, ou seja, unir todos os países característicos e ideais eslavos, ou seja, expandir para todos os países características culturais eslavos. Nós temos que entender uma coisa aqui primeiramente. Não era só um ideal nacionalista. Como assim? Não era só um ideal nacionalista de pessoas radicais dentro da própria Rússia. Mas também era um objetivo, era um ideal do governo russo essa expansão do chamado pan-eslavismo. Tranquilo, pessoal? Isso também vai levar a contentes e também conflitos, choques de interesses nacionais, que vai levar também a essa Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, pessoal? Ainda não entramos na Primeira Guerra, ok? Como vocês podem observar ainda. Nós estamos aí antes da Primeira Guerra. O revanchismo francês, logo após a Guerra Franco-Prussiana, você observa o que? A anexação da Alsácia e Lorena, grandes pontos importantes. No caso da Lorena, já observamos aí na produção do fornecimento de carvão e ferro. O que você observa nesse momento? Várias pessoas, cidadãos franceses, diziam que era mais fácil, eles não queriam que suas gerações futuras levassem com eles essa ideia de perda da Alsácia e Lorena. Ou seja, reivindicavam o quê? A anexação novamente de Alsácia e Lorena. Tranquilo, pessoal? O revanchismo francês. O pan-germanismo, que nós vamos observar aqui no caso da Alemanha, a expansão por toda a parte da cultura e ideais dos povos teutônicos, levando aí para a Europa central, beleza? Toda para a parte da Europa Central, e tinha ideais ainda maiores, que era levar ainda mais para o leste da Ásia e também para a região dos Balcãs. Então, pessoal, nós observamos aí primeiramente esse panorama, né? Essas causas econômicas e políticas, essas causas econômicas dessa rivalidade entre ingleses e alemães, franceses e alemães, russos e austríacos e alemães. Tranquilo, pessoal? Então nós observamos essas questões econômicas. E também observamos aqui as causas políticas mais ligadas à conjuntura do nacionalismo. Ou seja, a Grande Sérvia, a ideia da Grande Sérvia, a ideia do pan-eslavismo, a ideia do pan-germanismo, a ideia do revanchismo francês. Lembrando, a Grande Sérvia e o pan-eslavismo estão muito ligados aí aos mesmos ideais. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais um pouco aí sobre Primeira Guerra Mundial. Valeu, pessoal? E uma coisa muito interessante que eu estava esquecendo aqui, pessoal. Por que Primeira Guerra Mundial?
Nós temos que notar, pessoal, muito interessante. Eu vou falar na nossa próxima aula, beleza? Enganei vocês. A casca do ovo. Brincadeira. Vou falar mesmo na nossa próxima aula, beleza? Que aí eu vou conseguir, eu lembrei aqui, vou conseguir juntar isso aí a um outro conteúdo aí que vai ficar ó, show de bola supimpa pra vocês. Valeu, pessoal, um abraço.